Gente, eu conversando aqui com vocês, eu percebi o que eu não tinha percebido antes com tanta clareza, de que a força bolsonarista de direita foi um divisor de águas para tudo que está acontecendo no Amapá. Porque às vezes a gente acha que a gente só perde, só perde, só perde, mas no fundo, essa de não Josiel que nós fizemos, assim, foi uma força-tarefa que nós fizemos, ela deu a oportunidade para o Dr. Furlan ser o melhor prefeito do Brasil, e hoje ele pode ser o melhor governador, se ele ganhar, se Deus quiser ele vai ganhar, mas mostra o nosso poder. Agora, o que falta? Eu acredito que não é só união, ou não se dividir, ou botar muitos. Por quê? Porque eu observo, como jornalista de política, eu observo. Eles lá, eu digo eles, não é a esquerda necessariamente, mas as pessoas mais experientes na política. Porque eu penso que a gente de direita, a gente ficou dormindo em berço esplêndido. A gente não se envolveu. E quando a gente viu o nosso país mergulhado, a gente acordou. Mas a gente não tem experiência nenhuma em política. Essa é a grande verdade. Então, as pessoas que vivem da política há muitos anos, elas têm estratégias. Então, um partido, ele bota 3, 4, 5 para eleger um. Ele sabe que ele vai eleger só um. Mas ele corre, todo mundo corre para ser eleito. E aí, entre eles, um deles vai ter o maior voto e vai ter um mandato. E nós não temos essa estratégia também. Além de se dividir, desfacelar todo, a gente não tem estratégia. Então, essa maturidade precisa ser implantada na direita. Eu acredito que está começando agora. Desse ano, até alguém já me disse, Adriana, você é uma voz que está ajudando a direita justamente a enxergar melhor as coisas. E às vezes eles querem que eu seja candidata e eu digo não. Eu acho que o meu estrago vai ser maior fazendo o que eu faço. Porque às vezes a gente está, como jornalista, a gente está circulando tudo. E a gente começa a observar que essas pessoas que vivem dessa política, que sempre tem mandato, seja de direita ou de esquerda ou de centro, que não somos nós, mas essas pessoas têm umas experiências aí que elas podem nos ensinar. A gente não pode jogar tudo fora e dizer, eu não vou aprender nada. Porque eu acho que é uma das coisas que aconteceu com o Bolsonaro. Ele entrou, a gente achava, e ele também, que aquilo que estava acontecendo não tinha que sair, mas não houve algo que substituísse. Né? Como vai funcionar daqui para frente? Ninguém sabia como é que ia funcionar. No final das contas, estava cheio de gente traíra lá, e aí ele não conseguiu. Olha, mesmo com tudo, ele foi o melhor presidente, mas ele não conseguiu. E aí, em 2022, por N situações que hoje a gente sabe, essas narrativas de pandemia, de genocídio e tudo isso, também, né, fora tirarem o ladrão da cadeia para a presidência diretamente, enfim, a gente viveu aquele pesadelo que foi 2022. A gente não imaginava nós não imaginávamos que ia perder aquela eleição. Mas o que aconteceu? Aconteceu um grande avanço nos senadores eleitos, nos deputados eleitos, ou seja, a gente sabe, né, o que aconteceu mais ou menos nas urnas, porque ele conseguiu eleger todo mundo, menos ele. Como é que ele puxou todo mundo e não puxou ele? Como é que as pessoas votaram nos outros, deputados, senadores, por causa dele, mas aí nele não votaram? É impossível, a gente sabe disso, essa matemática ninguém gosta. E aí, depois veio 2024, nós tivemos aqui a nominata do PL, né? E a gente aprendeu muito, eu mesmo aprendi bastante como candidata, o Edu também. E agora, estamos em 2026, o que falta para a direita realmente ter esse mandato e representar essa parte da sociedade que, diga-se de passagem, é a maioria. Você sabendo ou não, querendo ou não, se você conversa com a pessoa, você sabe que ela é conservadora. Ela pode não saber e não gostar de política, mas ela é uma pessoa sentada, ela concorda com a gente em muitas coisas, só que ela não entende, ela não liga isso com a política. Então, essa é a hora da gente começar a pegar as experiências anteriores. Eu acho que uma das nossas dificuldades é a gente pegar pessoas inviáveis, porque elas são de direita, e dizer, essa daqui é de direita, eu confio, ela vai. Só que ela não é viável. Não é viável. Então, a gente fica muito naquela coisa da imaginação, do ideal. Ou o ideal. É o ideal, aquela pessoa, poxa, ela é completa. Só que ela não tem uma carreira, ela não tem voto, ela não tem capilaridade, ela não tem popularidade, ela não tem carisma. Ela só é de direita. E às vezes essa pessoa de direita, ela quer obrigar toda a direita a votar nela. Não, vocês têm que votar em mim porque eu sou direita. Aí vem aquela história, direita, vota em direita. Assim, sabe aquela coisa? Então, o que acontece? Só que essas pessoas que estão querendo o voto dos bolsonaristas, elas não fazem um esforço para fazer a conquista, um esforço para sentar e fazer uma estratégia. Olha, a gente está aqui agora com o Edu, a gente tem o Gesiel para federal, a gente tem alguns patriotas aí posicionados que têm condições de ganhar. Então, esse grupo que vai ganhar agora, se Deus quiser, ele já é um grupo que vai ser a base para alguns vereadores.